Bom dia, irmãos e irmãs que acompanham a cada dia a nossa Lexio Divina. Eu me chamo irmã Ana Rita, eu faço parte da missão Santa Maria de Belém, em Belém do Pará. Hoje, dia 1º de agosto, a Igreja faz memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Esse grande santo que também foi fundador dos missionários redentoristas. E hoje a Igreja nos oferece como primeira leitura a leitura do profeta Jeremias. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiam-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as vossas obras. Ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor, nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicam, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor. Então, nessa primeira leitura do profeta Jeremias, o contexto histórico é que esse profeta ele estava na prisão, estava sendo julgado pelo povo, pelos sacerdotes, pelos outros profetas, pelo fato dele profetizar contra os habitantes da cidade de Judá e também pelo fato dele profetizar a destruição do templo, aquele lugar que era sagrado para aquele povo. E dentro desse contexto, aquele povo, a primeira reação deles é a rejeição desse profeta, porque é um profeta que não profetiza a paz, mas profetiza de fato aquilo que o Senhor quer transmitir àquele povo. Esse convite à conversão e ao arrependimento. Então, nosso Senhor, ele não quer simplesmente destruir aquela cidade, ele não quer simplesmente destruir o templo, mas ele quer de fato que aquele povo se converta, que aquele povo faça de verdade um exame de consciência das suas ações e possam retornar a ele. E nesse dia o Senhor convida eu e você, cada um de nós também, a fazer esse caminho de voltar, de examinar as nossas ações, de examinar a nossa consciência e ver aonde estamos pecando, aonde que está o pecado em minha vida. E também eles não compreendem, eles não têm essa compreensão de que o que deve ser rejeitado de fato é o pecado. É o pecado, né, que deve sair, é o pecado que deve ser levado à destruição. E é interessante no versículo 14, que vai dizer: Eu estou aqui em vossas mãos, fazei de mim o que vos parecer conveniente. Aqui nós podemos perceber o profeta que é um homem livre. Ele é livre porque ele não se deixa prender pelo medo de perder a sua própria vida. Então aqui ele se entrega, aqui ele demonstra toda a sua confiança, o seu total abandono e confiança nas mãos de Deus. Porque ele sabe, ele tem consciência que o Senhor pode o salvar daquela situação de julgamento. Então aqui
nós podemos rezar nessa primeira leitura com essa graça de sermos verdadeiramente livres para vivermos na verdade. No Salmo, retirai-me deste lodo, pois me afundo, libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões. Nem a cova feche a boca sobre mim. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Então, nesse salmo responsorial, Salmo 68, aqui nós vemos a súplica do profeta, essa súplica, esse clamor, onde ele fala sobre aquilo que habita no mais íntimo da sua alma, diante daquela situação de julgamento, de acusações. O profeta aqui, ele se coloca, ele abre o seu coração na presença do Senhor e suplica a salvação de Deus, a salvação que só pode vir de Deus. A cada um de nós também, que nesse dia nós possamos também suplicar, possamos elevar a Deus esse clamor pedindo a salvação. No Evangelho, naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Então, nesse evangelho de hoje, nós encontramos o relato da morte, do martírio de São João Batista, que foi esse profeta, que foi o último profeta do Antigo Testamento, e foi o profeta da verdade, assim também como os outros profetas. Então, assim como na primeira leitura, nós vemos também esse tema da verdade. Aqui no Evangelho, mais uma vez, vai se apresentar esse tema da verdade. Então, Herodes, o governador Herodes, que é colocado diante da palavra do Senhor, diante dessa verdade, que ele não poderia estar casado com a mulher do seu irmão, diante desse confrontamento, Herodes, ele tem um desejo de matar João Batista, mas ao mesmo tempo ele tem medo do povo. Então é um homem que tem o seu coração amarrado pelo medo e pela tristeza. Isso por quê, queridos irmãos? Porque justamente ele não vive na verdade. Ele não é uma pessoa que busca viver na verdade. Então o seu coração está envolvido pelo medo e pela tristeza.
Então, hoje o Evangelho convida cada um de nós, como discípulos de Jesus, a viver na verdade, né? Nos convida a nos tornar pessoas livres. Ser livre é viver na verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse nos seus evangelhos: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, a verdade não é uma ideia, não é um conceito, mas é de fato a própria pessoa de Jesus Cristo. E Herodes, né, diante do medo, ele não consegue, né, ele está preso ao medo, então ele não consegue adentrar nessa verdade. Ele escolhe a sua própria palavra, as suas próprias ideias, ao invés de escolher a palavra do Senhor, a palavra que traz de verdade essa libertação, esse viver na verdade. Então, hoje, as leituras, de uma forma geral, elas nos fazem esse convite a viver nessa verdade que nos torna livres e que nos faz confiantes que a salvação nos vem somente de Deus. Então, esse é o convite principal das leituras de hoje, né? A adentrarmos nessa verdade que é o próprio Cristo e acolhê-la em nossa vida. Não só conhecer, mas acolher Jesus, que é a própria verdade. Então, que cada um de nós, você que nos acompanha cada dia, possa fazer essa meditação, essa reflexão através dessas leituras que nos são oferecidas pela igreja, e possa fazer essa experiência de uma liberdade nova em Deus a partir da verdade, de não mais ser preso pelo medo ou pela tristeza ou pela rejeição, mas se abrir a uma vida nova a partir da verdade que vem do próprio Cristo. Deus abençoe a cada um.